Boa noite, agora sim. Nós estamos nessa série que diz a respeito de Jesus com o nome Ele é. E particularmente eu fiquei muito feliz de poder participar do processo efetivo das pregações, porque todos os temas eu tive a oportunidade de pregar pelo menos uma vez, aqui no Hub, ou em São Roque, ou no ID. E isso foi uma forma do Senhor falar comigo quem Ele era para mim também. Se apresentando para mim a cada dia, a cada vez que eu estudava, dizendo para mim quem Ele era, né? E antes de nós começarmos, eu quero convidar você para orar comigo mais uma vez. Vai ser uma oração bem breve. Feche os seus olhos. Deus querido, nós somos gratos pela Tua presença nesse lugar. Nós nos sentimos honrados por ter o Senhor conosco, por ter o Senhor na nossa vida. Deus querido, eu oro para que a Tua palavra realmente entre nos nossos corações, permaneça e dê frutos. Frutos que permaneçam para a eternidade, Deus. Frutos que gerem nova vida dentro de nós, Senhor. Que o Senhor me use agora, sabendo que eu sou um vaso realmente de barro, Deus. E o valor maior é o Senhor. Que o Senhor me esconda atrás da Tua cruz e que a Tua luz brilhe nesta noite, Deus. E que as palavras que sejam ditas aqui sejam as palavras que o Senhor tem para a Tua igreja nessa noite. É no Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Que tema interessante. Alguns aqui podem ter acompanhado, né, os outros dois capítulos da série, mas vale a gente relembrar quão impactante foi para o mundo judaico, para a cultura judaica, um homem dizendo a frase, eu sou. Para eles aquilo era extremamente divino, extremamente poderoso, porque foi aquilo que Deus, Yahvé, falou para Moisés, quando Moisés se depara com Deus diante da sarça que ardia, e ele pergunta, mas eu vou dizer que quem me enviou? E o Senhor responde para ele, diga que eu sou, te enviou. Isso você pode encontrar lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. E o mundo judaico fica em choque. Os mestres da lei ficam em choque. Os estudiosos ficam em choque. E aquele povo carente, miserável, começa a enxergar a Cristo de uma maneira diferente. Cristo não foi um agente secreto. Cristo foi um homem extremamente claro quanto a quem Ele era. Muito fiel à sua essência divina. Ele não tentou disfarçar esse momento nenhum, mas sabendo que nós talvez não seríamos capazes de compreender isso, Ele faz 7 declarações de quem Ele é. E a gente encontra as 7 declarações no livro de João, se você quiser dar uma olhadinha. Nós falamos sobre Jesus ser a luz do mundo, sobre Jesus ser o pão da vida, e hoje nós vamos falar que Ele é o bom pastor. E qual o sentido de nós definirmos Jesus como o bom pastor? Por que será que Jesus usou essa metáfora, dizendo que Ele era o bom pastor? Com certeza, porque o pastoreio de ovelhas para aquelas pessoas era alguma coisa muito comum, o que para nós com certeza não é. Hoje de manhã eu estava no Hub São Roque e a gente que é de Barueri, a gente acha que a gente é super da metrópole, né? Fala porta igual todo mundo. E aí a gente chega 30 quilômetros para dentro e a gente já acha que a gente está no interior, que o feno vai passar no meio da rua, que vai ver cavalo, vai falar, oh, né? E na verdade não é assim, é igualzinho em Barueri. Mas a gente gosta de tirar, né, uma casquinha. E aí eu falei para eles assim, eu falei, gente, ó, eu sou da cidade grande, não estou habituada com criação de gado, mas vocês que são aqui do interior, de São Paulo, aí eles riram da minha cara, porque eu falei interior, já entreguei, né? Se tivesse falado, tipo, no interior aqui, sabe, meu, aí teria ficado mais convincente. Mas morei um ano em Piracicaba, não tem muito o que dizer, né? Então, para aquelas pessoas, a criação de ovelhas era algo muito comum. E Jesus, ele era muito assertivo. Ele não permitiria que aquelas pessoas perdessem aquela mensagem. Elas não teriam desculpa para dizer que elas não entenderam.
porque eles usam uma coisa que elas conheciam. E eu vou te convidar a ler comigo o texto que está em João 10. Nós vamos ler do 11 ao 18. Vai passar aqui. Peço perdão, algumas vezes eu preciso parar para respirar, por causa da rinite alérgica. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é o pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge, porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer estas também. E elas ouvirão a minha voz. Então, elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Eu tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que Jesus, como dito anteriormente, ele usa um exemplo prático de conhecimento geral que as pessoas não teriam como não entender. E ele se denomina o bom pastor. Ele já disse que ele é o bom pastor. Então, sobra para quem o papel de ovelhas? Não é mesmo? Sobra para nós. Toda a humanidade como sendo ovelhas. Ovelhas que precisam de um pastor. E ele se denomina o bom pastor. A primeira coisa que eu quero conversar com você, embora a gente pudesse tirar milhares de lições desse texto, a gente vai falar só de 3 coisas fundamentais que eu quero que você leve para sua casa, que você medite a respeito disso. Antes de entrar nesses pontos, eu quero te fazer um desafio a enxergar a palavra de Deus pelos olhos da fé. E pedir que Deus te ajude a interpretar a Bíblia e fale com você, no seu coração, no seu íntimo, por meio da fé. Porque há coisas que nós falamos e tentamos colocar de forma prática, utilitária, mas a Bíblia muitas vezes, quase todas para mim, ela fala para mim com a voz que eu preciso escutar pelos meus ouvidos da fé. A primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é que Ele se importa com você. A palavra diz que um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. O cuidado pastoral, da profissão pastoral mesmo, era tão cuidadosa e delicada que Davi e os outros amigos salmistas dele, que deixaram os registros para nós no livro dos Salmos, eles usam para falar a respeito de Deus. Um Deus que eles conheciam meio de longe, um Deus grande, mas que mesmo assim eles já determinavam o cuidado de Deus na palavra de pastor. Nós conhecemos um salmo muito famoso, o Salmo 23, que diz que o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. E Davi, num clamor absurdo, talvez num momento de muita aflição, ele diz: ouve-nos, ó pastor de Israel. E Jesus toma o lugar desse bom pastor. Ele se traduz como o bom pastor. Aquele para quem os salmistas clamavam milhares de anos antes dele chegar, se fez carne e se apresenta sendo aquele pastor para quem eles clamavam. Jesus é muito diferente de um líder qualquer. Jesus é muito diferente de um mentor qualquer. Jesus não pode ser comparado com um grande gestor. Eu sou o grande gestor. Não. Jesus, ele é o pastor. Porque
ele vê as suas ovelhas como propriedades preciosas. Para qualquer um, para qualquer servo, elas são apenas ovelhas. E não importa se elas vão morrer, se elas vão ser caçadas. Tem muitas ovelhas, uma menos não vai fazer diferença. Mas Cristo dá a sua vida em troca das suas ovelhas. O preço de uma ovelha é um preço muito caro para ele. Jesus, ele não tem nada a ganhar com a gente. Desculpa a sinceridade. A palavra diz que, ele mesmo diz, o empregado trabalha por dinheiro. Cristo é o contrário. Cristo, ele dá tudo que ele tem. Ele dá o melhor que ele tem em troca da nossa vida. Então, ao invés de ganhar alguma coisa para ter uma ovelha, para cuidar de uma ovelha como o empregado faz, ele dá valor àquela ovelha e ele dá valor ao sacrifício que ele faz. Ele sabe o preço que ele pagou pela mim e pela sua vida. Existe uma frase do Timothy Keller, que vai passar aqui, que diz o seguinte: a cruz comprova o cuidado de Deus por nós e nos dá segurança. Então, meus amigos, ele se importa com você. Aplique isso na sua vida, reconhecendo Cristo no seu cotidiano. Prestando atenção em como ele te orienta nas coisas do dia a dia. Em como ele se importa, como as coisas acontecem corriqueiramente. Eu vou contar bem rapidinho. Eu sou meio difícil nesse negócio de rapidinho, né? Eu tive a oportunidade, esse ano, de fazer uma viagem muito legal. E eu pude visitar as primeiras catacumbas cristãs, né? Os primeiros cemitérios subterrâneos cristãos. Foi uma experiência muito interessante para alguém claustrofóbico que teve que descer uns 12 metros abaixo da terra. 12 metros para alguns é pouco, para mim foi uma eternidade, descer uns 8 degraus. E tudo fechado, escuro, úmido, a luz apagava às vezes. Não fui só eu que gritei, tinha homens no estilo do Junão gritando dentro do lugar também, tá? Mas passamos bem, estamos aqui. E mesmo com muito medo, muita aflição e tudo mais, eu tive um momento assim que Deus falou comigo de uma maneira tão impressionante dentro daquele lugar, porque o guia foi nos levando, eu estava com medo, e o meu cérebro estava tentando traduzir o inglês italianado do guia. E eu não falo inglês. Estava ótimo. E aí o guia parou, e aquele momento parecia assim que eu estava tendo uma revelação divina, porque eu entendi tudo que ele falou. Nós paramos na frente de um dos túmulos que ainda tem uma boa parte conservada. Era um negócio alto, assim, não tão alto quanto esse negócio, que eu não sei o nome, mas era bem alto. E tinha um pedaço de mármore branco, todo talhadinho, bem delicadamente, com a imagem do pastor, com a ovelhinha nas costas e várias ovelhinhas atrás. E o guia explicou para a gente que essa é uma das pinturas mais antigas que tem lá dentro, e uma das mais importantes, porque era um mártir cristão, enfim, que tinha morrido, e essa era a forma de simbolizar que ele era de Cristo. Fazer o desenho do bom pastor, do pastor com a ovelhinha nas costas. Por quase 300 anos, a cruz não foi o símbolo do cristianismo, porque o Império Romano usava a cruz para vergonha, para morte. E eles usavam a figura de um homem com uma ovelha nas costas, simbolizando Cristo e o cuidado que Cristo tinha com aquelas pessoas. E aquilo foi tão bonito. Eu falei: Jesus, obrigada por poder ver isso. Obrigada porque o Senhor realmente cuidou de mim e sabia que era o meu sonho estar aqui dentro, era o que eu mais queria ver. Tanto que nós fomos viajar, eu e minha mãe, eu queria descer do avião e já ir descer lá no negócio, entendeu? Falei assim: tem um táxi direto? A gente sai do avião, já desce direto na catacumba, já passa lá dentro, já... Não tinha essa opção, que a gente chegou de madrugada. Enfim, e seria ótimo não ir de madrugada mesmo. E eu me senti cuidada por aquele pastor. E aquela imagem foi, nossa, eu olhei aquilo e falei: nossa, que coisa besta, né? É um desenho.
Mas eu senti o cuidado do pastor comigo. E eu pensei, ele se importa comigo. Ele se importa até com os meus sonhos, que podem parecer fúteis. Mas, para mim, aquilo ministrou no meu coração a 12 metros de profundidade, cheio de gente morta lá comigo. Mas tudo bem. Segunda coisa que eu quero falar para você é que ele, além de se importar, ele nos conhece. Ele diz assim: eu sou bom pastor, e assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. E eu estou pronto para morrer por elas. Sabe por que o Pai e o Filho se conhecem? Porque eles são um. E sabe por que Jesus fala que Ele nos conhece, nós conhecemos a Ele? Porque Ele vive dentro de nós. E vive por nós. E nós podemos viver a vida dEle como uma única coisa. Como uma única vida. E é por isso que Ele diz que as ovelhas dEle o conhecem e ouvem a voz dEle. E sabem quem Ele é. E muito embora nós saibamos quem nós somos. Ele nos conhece, inclusive, as nossas falhas, as nossas fraquezas. E ainda falando sobre ovelhas, a gente entende que nós temos caminhos pecaminosos. E sobre isso, Isaías escreve que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. E o salmista, no mais longo dos salmos, que é o Salmo 119, ele diz assim: ando errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois eu não me esqueço dos teus mandamentos. As pessoas para quem Jesus falava conheciam o comportamento de uma ovelha. A ovelha não é muito inteligente, a ovelha é meio teimosinha, a ovelha não enxerga muito bem, a ovelha é curiosa e as ovelhas dificilmente conseguem sair dos seus embaraços sozinhas. Isso deve ter soado um pouco familiar para você. Alguns podem ser um pouco mais teimosos do que outros, alguns mais curiosos do que outros. Mas a maioria de nós tem uma certa dificuldade em sair dos nossos embaraços sozinhos. As ovelhas são frágeis. As ovelhas são um pouco medrosas às vezes. Eu não sei quem já teve a oportunidade de conhecer uma ovelha pessoalmente. Eu já tive. Não dava para saber quem estava com mais medo, se era eu ou a ovelha. Mas eu acho que foi ela, né? Eu ia chegando perto dela, ela saía. E eu sou um ser humano grande, que amedronto. E aí eu ia chegando perto delas, ela era um conjuntinho de 5 ovelhas, assim, eu estava, enfim, em determinado lugar. E eu ia chegando perto delas porque eu queria tirar uma foto, eu queria que meu amigo tirasse uma foto, eu com as ovelhas. Coisa de blogueira do sertão, né? Queria tirar foto com as ovelhas. E aí as ovelhas não deixaram, porque elas são muito medrosas. Porque eu acho que elas, às vezes elas falam assim, realmente a gente não tem muito recurso contra esse predador enorme chamado Bruna, que está chegando contra nós. Olha como elas são, coitadas. E às vezes a gente enxerga os nossos problemas muito maiores do que eles realmente são. E a gente às vezes se enfia nesses problemas e se enrosca todo nesses problemas, porque a gente não tem a mínima condição de sair desses problemas. E sabe o que Jesus faz? Ele é o bom pastor, que em outro trecho, ele deixa as 99 ovelhinhas dele seguras lá no curral, porque ele dá falta de uma. E ele sai no meio da noite, atrás dessa uma ovelha fujona, teimosa, curiosa. Estou falando com pessoas aqui. Estou sentindo os olhares. E ele sai em busca dessa ovelha. E quando ele encontra ela, ela está machucada, ela deve estar um pouco estragada, a lã dela. E ele traz ela no colo. Ele não fala assim, tá vendo? Eu falei para não sair. Eu estava te guiando certinho, não estava? Por que você saiu? Agora também vai despentear o seu cabelo todo sozinha, vai desembaraçar tudo isso aí sozinha. Vai andar mancando mesmo. Nós vamos jogar mertiolate do que dói. Não é do que não dói, da Xuxa. Jesus não faz isso com a gente.
Jesus, ele pega a gente no colo, traz a gente para dentro do aprisco. E mais do que isso, ele faz uma festa. Ele chama os amigos, o bom pastor, e ele fala assim: pessoal, vamos fazer uma festa aqui, porque eu achei a minha ovelha. Aí tem um ser humano que sempre vai falar assim: aquela ovelha fujona? É, aquela ovelha fujona. Foi por ela que Jesus morreu. Aquela ovelha teimosa, foi por ela que Jesus morreu. Porque para ele, nós somos muito preciosos. Ele não está disposto a abrir mão nem de mim e nem de você. Ele não está disposto. Ele está disposto a dar a sua própria vida. E foi isso que ele fez antes mesmo da fundação do mundo. Quando Cristo decide viver entre nós, ele tem a oportunidade de experimentar a vida humana. Quando ele morre por nós, ele decide nos dar a oportunidade de experimentarmos a vida dele. Porque ele conhece a nossa vida. Porque ele conhece as nossas mazelas. Porque ele conhece as nossas tristezas, as nossas dificuldades. E ele sabe que a nossa vida é ruim demais para alguém que ele ama tanto. Então ele fala assim: vive essa vida não, vive a minha vida. Porque eu dei a minha vida por você. Nós precisamos lembrar disso diariamente. Nós precisamos, inclusive, lembrar que ele conhece essas fraquezas. E ele decidiu dar a vida por mim e por você, mesmo sabendo quem nós somos. Porque ele nos conhece. E em terceiro e último lugar, ele é quem se move em nossa direção. Deixa eu te contar um segredo que talvez você não tenha pegado no texto. Se você é meio que nem eu às vezes não pego. Tem que alguém explicar. Jesus diz assim: eu tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também. Você pegou? Sabe quem são essas ovelhas que não estavam naquele curral? Somos nós. Sou eu e você. Jesus, ele vai falar de mim e de você pelo menos 2 vezes na Bíblia. E as 2 vezes eu encontro em João. Jesus fala de mim e de você. Nós somos essas ovelhas que não estavam no curral. E ele diz que ele precisa vir atrás de nós. Você consegue imaginar o peso de um Deus soberano que criou todas as coisas usar essa expressão de que ele precisa de alguma coisa? Jesus, ele amou tanto cada um de nós, que ele declara que ele precisa ir atrás de nós. Na oração de Jesus encontrada em João 17, se você dar uma paradinha lá e parar no versículo 20, Jesus orando ao Pai antes de entregar sua vida na cruz, ele diz assim: Pai, eu não oro somente por esses aqui que estão perto de mim, mas eu oro também por aqueles que ouvirão a mensagem. Ele orou por mim e por você. Ele entregou a vida dele por mim e por você. Não por nossa vontade, não por nossa direção, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas na sua grandiosa misericórdia, ele se move na nossa direção, decide ser o nosso pastor. E muito mais do que isso. Além de ser o nosso pastor, ele oferece a própria vida dele. E ele se oferece para nos guiar através da vida dele, sendo o nosso bom pastor. Sabe por quê? Se fosse para a gente ficar carregando coisa, Jesus seria apacentador de jumento. E ele não é apacentador de jumento. Ele apacenta ovelhas. Se Jesus quisesse que você caminhasse longas distâncias, exaustivas e cansativas, e tivesse que levar uma vida bem bandida, ele seria apacentador de camelo. Porque camelo, sim, você dá uma comida para ele aqui, dá uma água para ele aí, vai, atravessa, vai. Não. Jesus apacenta ovelhas teimosas, curiosas, que se metem em rosco. Deixa eu te contar uma coisa. Pode parecer uma coisa da sua vida isso aqui, viu? Segredo. A ovelha, quando ela vai tomar água, se ela chegar muito perto da água e começar a se molhar muito, a lã dela começa a pesar.
e ela não consegue nadar, porque está muito pesado, e ela morre afogada. Eu já fiz coisas parecidas com isso. A gente, às vezes, acha que a gente pode tomar aquela aguinha ali, sem o pastor. A gente, às vezes, acha que a gente pode chegar um pouquinho mais além. Mas quando a gente vai ver, a gente já está tão pesado, que a gente já está quase se afogando, e a gente precisa de alguém que se mova na nossa direção, para nos resgatar. E essa pessoa é Jesus Cristo. O único que pode tirar eu e você de dentro desse lago aí, para não nos afogarmos. A palavra de Deus, a última citação que nós vamos usar, está em Ezequiel 34, 15 e 16, que diz assim: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida, buscarei. A desgarrada, tornarei a trazer. A quebrada, ligarei. E a enferma, fortalecerei. Ele se move na nossa direção. O bom pastor vem na nossa direção. Quantas vezes você ouve na semana a seguinte frase: eu estou cansado? Quantas vezes na semana você diz essa frase: eu estou cansado? Quantas pessoas você conhece que se afastam do convívio do corpo de Cristo e a desculpa que elas usam é: eu estava cansado. Quantas vezes nós abrimos mão de coisas importantes na nossa vida porque a gente usa o termo: eu estou cansado. Jesus diz que Ele vai apacentar o rebanho dele. E lá em Isaías, ele fala que ele recolherá os seus cordeirinhos e os levará no seu regaço, no seu colo. E as que amamentam, as ovelhas que amamentam, ele guiará mansamente. Ele sabe o nosso ritmo. Ele sabe o seu ritmo. Ele sabe a sua necessidade de descanso. Ele prepara os pastos para nós. E o salmista diz que ele nos levará a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Significa que a minha e a sua vida vai ser um programa do Teletubbies? Não. Não vai ser aquela coisa. Vai ser o seguinte: na hora que o lobo chega, na hora que as ovelhas estão agitadas, ele é quem enfrenta o ladrão, o lobo. Ele é que traz a calma. Ele é que leva as ovelhas de volta para o curral. Ele quer ser o meu pastor. Ele quer ser o seu pastor todos os dias. Jesus, para nós encerrarmos, Jesus, quando chega em Jerusalém, e essa história está lá em Mateus 9, 36, ele viu homens e mulheres aflitos e exaustos, como ovelhas sem pastor. Nós, às vezes, nos comportamos como ovelhas sem pastor, cansados, exaustos, sem esperança. Mas eu quero dizer o seguinte, para ficar isso bem marcado no seu coração: Ele se importa com você. Ele conhece você e sabe as suas necessidades. E, de acordo com essas necessidades, Ele se move na sua direção. Creia nisso. Ele é o seu pastor. Ele é o meu bom pastor. E Ele quer cuidar de nós. Ele se oferece hoje. Ele vai se oferecer amanhã para você de novo. E Ele já deu a vida dele na cruz por nós. Por isso, creia e receba. E seja essa ovelha que Ele quer carregar no colo. Se você já está lá com as 99, glória a Deus. Que o seu coração queime de alegria, de gratidão, por você estar sendo apacentado pelo bom pastor todos os dias. Se você é a ovelha desgarradinha, preguiçosa, teimosa, que às vezes vira as costas para o bom pastor, receba o abraço do bom pastor. Deixa Ele carregar você hoje. Deixa Ele te levar até pastos verdejantes hoje. Deixa Ele curar as suas feridas hoje. Deixa Ele tratar de você. Porque Ele te ama. E você é precioso. Ele não tem nada a ganhar com isso. Muito pelo contrário. Ele deu a sua própria vida em favor de você. Feche os seus olhos. Deus querido,
nós estamos diante do bom e supremo pastor que dá vida pelas ovelhas. E nós somos essas ovelhas que o Senhor disse que precisava resgatar. Obrigada, Jesus. Fala nos nossos corações todos os dias que o Senhor se importa conosco, que o Senhor nos ama e que o Senhor se entregou por nós. Obrigada, Jesus, por termos essa certeza. Eu oro, ó Deus, para que este lugar seja um aprisco seguro, onde o bom pastor decide cuidar das suas ovelhas. E que nós sejamos ovelhas obedientes a Ti, gratas a Ti. Para que nós possamos receber novas ovelhas dentro do Teu curral, com alegria, com disposição. Que nós possamos nos alegrar, aguardando o pastor das ovelhas. Deus, obrigada por ser a nossa luz, Jesus. Obrigada por ser o nosso pão, Jesus. Obrigada por ser o nosso bom pastor e por nos guiar todos os dias. Que essa palavra faça sentido nos nossos corações. Que essa palavra seja realmente um norte para nós quando nós estivermos sem esperanças e longe, Pai, da solução dos nossos problemas e das nossas mazelas e das nossas confusões, ó Pai, que nós mesmos muitas vezes causamos. Mas que o Senhor nos tome no Teu colo nessa noite, Jesus, trazendo restauração para as nossas vidas, trazendo cura para as nossas vidas, trazendo realmente o cuidado que só o Senhor pode nos dar. Nós te agradecemos por essa noite e pela Tua palavra, Jesus. Leva-nos em paz, conduze-nos em paz, ó Pai, e que nós tenhamos uma semana de vitória, guardados e amparados por Ti, Jesus, o nosso bom pastor. E essa é a minha oração no nome de Jesus Cristo. Amém.